Fala aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo que normalmente não se ensina na escola, pelo menos no ensino básico. Eu trabalho há muito tempo, estudei no ensino básico e esse conteúdo eu não vi, tá? Mas é um conteúdo bastante interessante, que é a função W de Lambert. Ela tem a ver com a função inversa de uma função exponencial. Eu vou fazer algumas revisões aqui para a gente chegar nessa função, tá? Antes do vídeo, peço aí para você se inscrever no canal, dá um joinha aí no vídeo. Se você gostar do vídeo, compartilha, dê o like aí para dar uma força para nosso conteúdo, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Combinado? Então vamos lá. Aqui eu trouxe o seguinte. Trouxe a função exponencial e elevado a x, que é a função que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos. Lembrando que esse asterisco aqui exclui o zero do conjunto. E o sinalzinho de mais aqui para pegar os reais positivos. Então, esse conjunto contradomínio são os números reais positivos. Tá? Essa função f de x igual e elevado a x, a função exponencial, o x assume qualquer número real. Porém, o contradomínio, as imagens que a gente vai encontrar aqui são números reais positivos, tá? Eu forcei o conjunto contradomínio ser os números reais positivos para a gente conseguir fazer com que essa expressão, essa função seja uma função bijetora, tá? Se essa função, com essas condições, ela é bijetora, ela tem a inversa dela, tá? A inversa dela é o logaritmo natural de x. O que é o ln de x? É o logaritmo de x na base e. O e é o famoso número de Euler, ou o número chamado a base dos logaritmos naturais. Tá? Se ela é a função inversa, olha lá, o domínio vira o contradomínio da função original. Tá? Certo? Então, o domínio aqui era o contradomínio da função original. E o contradomínio, ele era o domínio da função original. E essa função inversa, o expoente -1 na matemática significa inverso, a função inversa do e elevado a x é o logaritmo natural de x, o ln de x, tá? É o logaritmo de x na base e. Tá? Qual que é a propriedade das funções inversas? É a seguinte, quando você pega a função e faz a composta com a sua inversa, olha lá, ó, f composta com a sua inversa, ou a inversa composta com a função f, dá a função identidade. Quem é a função identidade? É o f de x igual a x. Olha lá, ó. Pegando aqui, ó, o f de ln de x, quem que é? É o e elevado a lá no lugar do x, eu coloquei o ln de x. E o e elevado a ln de x é o próprio x, porque é uma propriedade dos logaritmos. O que está acontecendo? Tá virando isso aqui, ó. E elevado ao logaritmo de x na base e. Isso aqui é o próprio x. Isso aqui é uma propriedade dos logaritmos. Quando você tem a base da potência igual à base do logaritmo, esse logaritmo está no expoente, é o próprio logaritmando, tá? E a função inversa aqui, ó, a função inversa, f menos 1 de x, o logaritmo natural de x, eu estou aplicando o f elevado a menos 1, a função inversa, no e elevado a x. O que vai acontecer? Vai ficar o ln, olha lá, ó, no lugar do x, trocou pelo e elevado a x. Outra propriedade aqui dos logaritmos. Esse x aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo. Então, vai ficar o x vezes o logaritmo natural de e. O que é isso? É x vezes o logaritmo de e na base e. Isso aqui é x vezes logaritmo de e na base e. Quando o logaritmo e a base são iguais, dá 1. E x vezes 1 dá x. Então, tá aqui. O ln, o logaritmo natural de e elevado a x, é x. Tá? Porque na função inversa tem que cumprir essa propriedade. A função composta com a sua inversa, ou a inversa composta com a função, sempre vai dar a função identidade. Tá? O f de x igual a x é a função identidade. Tá?
Bom, agora vamos ao nosso objeto de estudo. Aqui é a função w de Lambert. A função w de Lambert é a função inversa dessa função aqui, ó. F de x igual a x vezes z elevado a x. Então, a função inversa da f a gente chama de função w. E essa função w tem que cumprir essa característica, essa propriedade. A função composta com a sua inversa tem que dar identidade, x. Olha lá, o w de f de x, quem que é? É w, olha lá, quem que é f de x? É x vezes o e elevado a x. Então, w de x vezes e elevado a x. Dá a função identidade, próprio x. Tá? E f de w de x, olha lá, na função f, no lugar do x vai trocar por w de x. Olha lá, x, w de x. X, w de x. E tem que dar a função identidade. O nosso ponto de atenção vai estar aqui, ó, nessa expressão aqui. Guarde bem essa informação aqui, ó. Tá? Bom, para essas duas funções serem uma inversa da outra, essas duas funções devem ser bijetoras, tá? Então, nós temos que ter mexer no domínio e no contradomínio dessa função e daqui também. Olha lá, o domínio da função f, essa aqui, tem que ser de menos 1 para mais infinito, e o contradomínio tem que ser de menos 1 sobre e para o mais infinito. E a função inversa tem o domínio e o contradomínio inversos. Olha lá, na função inversa, que é a w, o domínio é de menos 1 sobre e para mais infinito, e o contradomínio é de menos 1 para mais infinito. Tá? Eu vou colocar o gráfico dessas duas funções aqui para a gente ver. Beleza? Vou colocar o gráfico aqui para a gente ver. Aqui está os dois gráficos. Esse gráfico azul aqui é o gráfico da função f de x igual a x vezes e elevado a x no domínio especificado. Tá? Olha lá, o de menos 1 para o mais infinito. Certo? E o conjunto imagem, esse ponto aqui, ó, é o menos 1 sobre e. O conjunto imagem vai daqui para o mais infinito. E a função vermelha é a função inversa dessa. Propriedade gráfica da função inversa. As duas funções elas são simétricas em relação à função identidade. Tá vendo esse tracejado aqui, ó? Essa função que eu acabei de traçar com a canetinha preta aqui é a função identidade. A gente representa assim, ó, identidade de x, que a gente chama de f de x igual a x ou y igual a x, tá? A função e a sua inversa, elas são simétricas em relação a essa função, tá? A função identidade, certo? Então, elas são simétricas aqui. E a função inversa, que é a função w de Lambert, ela tem aquele domínio especificado, tá? Esse valor aqui é o menos 1 sobre e, tá? E vai para o mais infinito. E o seu conjunto imagem, aqui é menos 1 e vai lá para o mais infinito, certo? Então, uma função é inversa da outra. São simétricas em relação à função identidade. Galera, então a gente vai resolver uma equação aplicando a função w de Lambert. Então, lá, ó, resolva a equação x elevado a x igual a 3. Tá? Vou resolver, vou aplicar a função w de Lambert e vou mostrar qual que é o gráfico, como que fica no gráfico essa igualdade aqui. Tá? Primeiramente, o que a gente faz nesse x elevado a x igual a 3? Aplica o logaritmo dos dois lados. Lembrando, nós queremos que isso aqui aconteça. Fique assim, u vezes z elevado a ln de u. A gente quer que isso aconteça para fazer o quê? Aplicar a função
W de Lambert, porque a função W de Lambert aplicado nessa expressão vai dar o próprio U, que é o número que está multiplicado aqui, ó, U e o expoente do E, tá? Então, a gente vai fazer isso aparecer aqui. Vamos lá, aplicando o logaritmo natural dos dois lados. Vai ficar o logaritmo natural de x elevado a x é igual ao logaritmo natural de 3. Propriedade do logaritmo. Esse x ele vem para frente do logaritmo aqui, ó. Vai ficar x vezes o ln de x igual o logaritmo natural de 3. O que eu preciso? Eu preciso fazer aparecer o e, tá? O número de Euler, ou a base natural, a base dos logaritmos naturais. Esse x aqui, a gente pode escrever ele assim, ó. E elevado ao logaritmo natural de x. Por quê? Esse aqui é o e elevado ao logaritmo de x na base e. Olha lá, quando você tem um logaritmo no expoente e a base da potência é igual à base do logaritmo, ele dá o próprio logaritmando. Então, o próprio x. A gente vai escrever esse x como e elevado a ln de x. Vai ficar e elevado ao logaritmo natural de x vezes o ln de x, igual o logaritmo natural de 3. Essa expressão nós podemos escrever desse jeito aqui, ó. O logaritmo natural de x vezes e elevado ao logaritmo natural de x. Isso aqui é igual ao logaritmo natural de 3. O que aconteceu? Ficou lá uma função u vezes e elevado à mesma função u. O que nós iremos fazer agora? Aplicar a função W de Lambert dos dois lados da igualdade. Isso implica aplicar a função W de Lambert. Então, W do logaritmo natural de x vezes e elevado ao logaritmo natural de x é igual à função W aplicada ao logaritmo natural de 3. Quem que é a função W de Lambert aplicado nessa expressão? É o próprio logaritmo natural de x. E aqui vai ficar W de ln de 3. Como que faz para deixar o x? A gente quer o resultado do x. Aplica o exponencial dos dois lados da igualdade. O que acontece aqui? O e elevado a ln de x é o próprio x. E aqui vai ficar e elevado ao w do logaritmo natural de 3. A função w de Lambert de logaritmo natural de 3. A gente vai calcular esse valor aqui. O site lá, o Wolfram Alpha Calculator, ele dá esse valor aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha lá no site. Nós estamos aqui no site Wolfram Alpha Calculator e a gente digita aquela expressão lá, o e elevado à função w de Lambert no logaritmo natural de 3. Ele também é conhecido como product log, tá? A função w de Lambert também é conhecida como product log. Olha lá, o e elevado ao w, aqui no site, lá o logaritmo natural de 3 nosso é log de 3 que ele escreve aqui, tá? Olha lá, o e elevado ao w de ln de 3, aqui ele mostra como log de 3. Qual que é o resultado? Ele deu aqui, ó, 1,825455. Meu, tem infinitas casas decimais, isso aí é um número irracional. Tá? O que acontece, ó? A gente vai usar 6 casas aqui, ó, 1825455, tá? Aproximadamente. Aí eu vou desenhar o gráfico dessa expressão para a gente ver a interseção lá do x elevado a x com 3. Você vai ver que vai bater nesse número aqui, ó. Isso aqui é aproximadamente 1,825455.
que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o gráfico dessa expressão aqui, ó. Olha lá, do x elevado a x e da função constante 3. A interseção desse gráfico, do x elevado a x com a função constante 3, vai ver que vai dar para aparecer esse número lá. Vamos dar uma olhadinha lá? Ou aqui no gráfico, ó. O gráfico vermelho é o gráfico de y igual a x elevado a x. E esse gráfico azul é a função constante igual a 3. A interseção dele tá aqui, ó, dos dois gráficos. Olha lá a interseção, ó. Ele bateu lá no 1,825455, aquele número que a gente viu, e para y igual a 3, tá? O que bate com a nossa solução aqui, ó. Aqui eu coloquei o valor aproximado com 6 casas, tá? Certo? Mas olha lá, ó, a interseção dele bate. Beleza? Galera, então esse foi o exercício aí. Esse é um conteúdo que a gente não aprende na escola, mas é uma curiosidade legal trazer aqui, porque tem essas ferramentas que o público em geral não conhece e dá uma outra visão da matemática para a galera, tá certo? Então é isso aí, galera. Se você ficou até aqui, muito obrigado aí pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Dá um like para dar uma força pra gente, para o YouTube entender que esse canal pode ser relevante e ajudar outras pessoas. Combinado? Galera, desejo tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!